Oi, eu sou a Manu, tenho 34 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Você tá bem? Como é que estão as coisas por aí? Você tá satisfeito com a realidade das coisas? Pesado começar um episódio de podcast falando exatamente sobre isso, né? Principalmente porque esse é um episódio que sobe às quartas-feiras. Inclusive, eu tô voltando para as quartas-feiras às 6 da manhã, e eu espero que vocês venham comigo nessa, que ao acordar vai ter lá a notificação e a gente vai dar play em todos os novos episódios. Bom, eu estava assistindo algumas apresentações esses dias atrás de algumas pessoas num teatro, e aí uma pessoa me disse assim: Manu, eu acho tão bom a gente poder ser outra pessoa de vez em quando. Aí eu disse pra ela que não, que eu não, só se eu fosse paga, tipo uma atriz. Caso contrário, eu gosto muito de mim, mesmo sabendo que muita gente não gosta de mim. O que é estranho, mas eu vou compartilhar com vocês. Vou trazer esse papo de mesa de boteco pra cá. E o que eu quero falar hoje é sobre a dificuldade que eu tive por muitos anos da minha vida de ser eu mesma e sustentar isso. Porque quando a gente a gente, é um desafio constante de não entender exatamente se a gente tá sendo o que tem que ser mesmo ou se a gente deveria mudar. Porque dependendo do quanto a gente muda, de repente as pessoas amam o nosso personagem, mas não a gente. E eu acredito fielmente que seria muito mais doloroso para mim se as pessoas amassem uma pessoa que eu criei. E não eu. Porque por mais que eu carregue o fardo difícil de ser eu mesma, e da minha sinceridade e bater de frente, porque eu bater de frente com quem a gente é uma parada muito difícil. Quando as pessoas falam assim, seja você mesma, nos posts na internet, coisas assim, eu falo, cara, você não sabe o que você tá mandando essa pessoa fazer. Ela tá, tipo, sustentando um BO que vai mudar a vida dela muitas das vezes e não vai permitir que ela viva outras coisas. E encontrar beleza nisso não vai ser romântico. Dependendo da época da sua vida, vai ser um filme de terror ser você mesma. Então as pessoas não deveriam aconselhar isso o tempo inteiro. Porque ser você mesmo traz uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que o fato de eu ser eu mesma me deixa muito satisfeita, mais satisfeita do que se eu criasse um personagem para ser outra pessoa. Porque eu gosto da pessoa que eu sou. Tem dias que não. Tem dias que eu preciso pensar antes de falar algumas coisas. E eu conheci pessoas que não pensam antes de falar. E elas sim são cruéis. Mas eu penso. Porque o ser eu mesma não me liberta do direito de deixar as pessoas serem o que elas são também. Ser eu mesma me dá a responsabilidade sobre o que eu estou dizendo. Sobre o que eu penso sobre as pessoas. Porque acatar a minha opinião própria sobre o que eu acho do outro também dá trabalho. Responder o outro à altura também me dá trabalho, porque isso reflete uma personalidade. Isso reflete uma coisa que por muito tempo muita gente esconde. A ideia de ser você mesmo é tão desafiadora que eu mesma não saberia ser amada sem ser eu mesma. Eu ainda prefiro que não gostem muito de mim, eu sendo a pessoa que eu sou. Eu ainda prefiro, porque se eu me tornasse outra pessoa e essa outra pessoa fosse amada pela personagem que é, a persona que entrou ali,
eu não me sentiria plenamente feliz e talvez na terapia volta e meia encontre pessoas que não estejam sendo plenamente felizes exatamente porque elas não são elas estão lutando para agradar e aí elas vão mudando de personalidade para agradar. E chega um momento que você fica tão fragmentado que você não sabe quem é você. E eu tive um papo com uma pessoa assim, lá em Caraíva. Ele é um agente de viagem. E aí, um momento ou outro, ele virou para mim e falou assim, você é psicóloga? Né? Falei, sou. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma teoria. Falei, vai, fala, qual a sua teoria? Aí ele me disse assim, eu tenho a teoria que toda psicóloga é alguém que veio de um caos e que precisava se conhecer. E aí ela se tratou na faculdade. O que você tem a me dizer sobre isso? Aí eu disse para ele, olha, você não está 100% errado, mas também não está 100% certo. Muitos de nós nos descobrimos dentro da faculdade. Muitos de nós, assim como eu, não sabia que tinha uma vida tão caótica até entrar na faculdade. E lá dentro foi revelado um pouco dessa vida caótica. Eu lembro de quantas vezes, numa aula qualquer, a professora falando coisas e eu parava e falava, cara, é isso, é por isso que eu funciono assim. Caramba, pai, caramba, mãe, que dificuldade. E aí ele me disse que pessoas perfeitas já estão evoluídas o suficiente porque elas já conseguem agradar todos os públicos. E eu disse para ele que não necessariamente. Ninguém é perfeito. E se você é perfeito demais, provavelmente você esconde uma personalidade que você morre de medo de alguém rejeitar. Quando você é várias coisas ao mesmo tempo, você não vai agradar todo mundo você sendo você mesmo. Você só vai agradar todo mundo se você for fragmentado. Você só vai conseguir ser amado por todas as pessoas se você de fato não souber quem você é. Porque aí é só você ir se adaptando a cada novo ambiente. E todas as vezes que você se adapta a um novo ambiente para ficar bem com as pessoas, talvez você esconda uma personalidade de alguém que tem um medo terrível de rejeição. Talvez você esconda a personalidade de alguém que tenha um medo terrível de abandono. E aí quando a gente olha para alguém perfeito demais, agora a gente já não olha com os mesmos olhos que a vida é mais fácil para essa pessoa. A minha vida se torna muito mais difícil quando eu sou sincera. Quando eu não convivo com algumas pessoas, porque claramente a minha expressão não nega que eu não gosto delas. E eu não me simpatizo, mas a minha expressão entrega também do mesmo modo quando eu gosto e me simpatizo. Mas eu volto a repetir, eu não gostaria de estar em outra pele a não ser a minha. Me daria muito trabalho não gostar de mim. Porque quando a gente decide gostar da gente, a gente entende que a gente é assim. A gente é assim. E acho que as pessoas, muitas das vezes, elas não estão preparadas pra gente ser assim. Nossa, mas você no seu natural é muito chata. Caramba, eu sou chata. Por quê? Uma coisa interessante que eu vivenciei esses dias foi uma pessoa mandar pra mim no Instagram um vídeo de uma pessoa super barraqueira que não levava desaforo pra casa e tal, e um monte de coisa. E aí ela mandou pra mim esse vídeo e falou, você todinha. E aí eu tive que perguntar pra essa pessoa duas coisas. Falei, eu já fui assim com você? Aí essa pessoa disse, não. Eu disse, você já viu eu sendo assim com alguém? Não. Falei, então de onde você tirou as conclusões que eu sou grossa? Ela, eu acho que é pelo seu jeito de ser. Falei, não. Você já me viu sendo grossa com alguém? Desrespeitosa com alguém? Ah, mas é porque você tem um jeito assim. Falei, não. Esse jeito que eu tenho, isso sou eu. As coisas que você deduz que é o meu jeito, fica por tua conta. Já dá muito trabalho ser eu mesma.
E aí as pessoas vão decidir outras coisas que eu deveria ser ou outras coisas que eu sou, sem o mínimo de vivência. Eu acho que grande parte de nós temos a dificuldade de sermos nós mesmos pelo medo de não sermos aceitos ou até uma estratégia para facilitar a nossa vida. Porque a gente tem essa ideia de facilitar a nossa própria vida não sendo tão sincero assim. Mas essa conta é alta. Então, próxima vez que tiver um vídeo circulando aí na internet mandando você ser você mesma, pensa um pouquinho. A conta é alta. A conta é alta, você perde vínculos. Existem pessoas que definitivamente elas não vão gostar de você simplesmente por você ser exatamente como você é. Às vezes nem você gosta, para ser bem sincera. Às vezes nem você está conseguindo lidar com quem você é, mas eu te convido a não adoecer por isso. Mas filtrar isso. Porque volta e meia eu lido com baques tanto meus quanto de outras pessoas, onde outras pessoas decidem que elas são uma coisa ou outra. E elas vêm para a terapia para tratar um temperamento que talvez elas nem tenham, mas alguém disse que elas têm e desde então elas tentam lidar. Quem é você quando as coisas estão acontecendo? Quem é você quando só tem você? O que eu sei de mim é que eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu sou uma pessoa que brinca com tudo e às vezes eu sou muito solitária e às vezes eu gosto muito do meu canto. Mas uma descoberta recente é que eu, na verdade, gosto de conviver com pessoas inteligentes e que me promovem algum tipo de insight depois do diálogo. E eu não me canso quando eu estou em ambientes com pessoas inteligentes. Eu me canso quando eu estou com pessoas que eu não consigo conversar. Meio que eu preciso reduzir a coerência do meu pensamento. Eu preciso ficar um pouco abobada. E eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Mais uma vez, por conta e risco, pagando a conta de ser eu mesma. Volta e meia, a gente precisa pensar se a gente é tudo aquilo que dizem que a gente é. Volta e meia, a gente precisa pensar se a gente é mesmo o que a gente mostra que a gente é. O fato de ser nós mesmos vai ser sempre desafiador, mas não genérico. Viver a essência de quem você é, assim como eu pego essa conta para poder pagar, é precisar dar uma respirada funda de vez em quando. E não agir do jeito que você queria, porque aquilo não te cabe, não faz sentido, não vai te fazer bem a longo prazo. Ser você mesmo é saber que você tem uma ótima resposta para dar naquele conflito. Mas você não vai dar, não. Você vai escolher não dar essa resposta. Você vai saber até mesmo do seu próprio cinismo. Porque às vezes as pessoas confundem o ser você mesmo com ser alguém que vai para cima, com ser alguém que briga, com ser alguém que bate no peito. E grande parte das vezes, quem é o que é, sabe exatamente do que é capaz e por isso segura a onda. Quem é de verdade consigo mesmo, sabe tanto de si, que às vezes prefere deixar para lá. Sabe aquele momento que tem uma coisa que você precisa muito dar um coice e você sabe que se você falar, você vai ferrar o psicológico daquela pessoa pelos próximos 30 dias? Autoconhecimento é você olhar, saber que tem a capacidade e não fazer. Autoconhecimento está tão ligado a autocontrole e amor próprio, está tão ligado a entender a si mesmo, que volta e meia você não vai ter espaço. Você não vai ter espaço porque você sabe exatamente quem você é. Você vai evitar ir em alguns lugares sabendo exatamente quem você é. Quando a gente se conhece bem,
a gente não mente pra gente, mas a gente aprende a ser melhor com a gente. Porque às vezes, eu sendo eu poderia dar um baque terrível em alguém. Mas conscientemente eu saí do poder que eu tenho. Então eu simplesmente não faço. Simplesmente isso. Autoconhecimento não está ligado à agressividade. Ser você mesmo não está ligado a ser uma pessoa grosseira. Ser você mesmo não está ligado a uma personalidade difícil. Ser você mesmo é saber que você pode ter uma personalidade foda e difícil. E você dá conta disso. Volta e meia eu repito nos grupos quando alguma coisa me acontece, ou quando alguém faz algo comigo, ou tem embate comigo, e eu falo, nunca esqueça que eu sei o que eu posso causar. Eu só não quero. E por ser filha de uma narcisista, uma herdeira de um ambiente narcisista, eu sei palavras que poderiam adoecer. Eu só não falo. Eu escolho todos os dias, ainda assim, por me conhecer bem demais e por sustentar o BO que eu sou, eu decido que algumas coisas é melhor não. Porque às vezes quando eu falo sustente o BO de ser quem você é, talvez as pessoas achem que você deve ir pro embate, bater de frente, criar guerras. Não, e não é assim que funciona. Ser você mesmo é saber o que pode acontecer caso você faça um movimento e decida simplesmente não fazer. Ser você mesmo não está nada ligado aos seus comportamentos externos. Ser você mesmo é ter noção do que você pode causar no externo, do lado de dentro. As coisas que eu causo eu sei. E é por isso que dói a responsabilidade de ser eu mesma. Eu sei exatamente o meu potencial de ajudar, o meu potencial de adoecer. O meu corpo, como um amigo meu disse um tempo atrás, o meu corpo é uma bomba relógio. Eu adoeço fisicamente quando algo me incomoda. Isso porque o adoecimento emocional da gente, ele acontece quando a gente está enfrentando alguma outra coisa que a gente agora não quer lidar. A gente agora não quer ser tão a gente assim. Então vale a pena lembrar que esses textos de internet que dizem para vocês serem vocês mesmos, eles só precisam te lembrar o BO que é ser você mesmo. Porque ser você mesmo pode te trazer muitas coisas, mas a mais rica e mais interessante delas é saber exatamente quem você é e decidir no externo o que fazer e o que não fazer. A gente precisa, volta e meia, saber do que a gente é capaz e saber se vale a pena continuar o passo. Eu, particularmente, tenho lidado comigo mesma com uma frequência absurda. Eu, às vezes, paro e falo assim, cara, nossa, se eu tivesse dito isso, cara, se eu fosse eu, eu teria feito isso e isso, mas eu trabalho todos os dias para ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor para mim e para o mundo, lógico. Mas, cara, como pode, né? Eu sendo eu poderia fazer. Mas eu arco com a consequência de ser eu, então eu tenho que lidar com isso depois. Eu não lido mais com tanta fragilidade com adultos que fazem escolhas. A minha mãe esses dias virou para mim e disse assim, eu sei que eu errei, mas é passado. A gente errou, acabou. Agora é a vida que segue. E eu falei com ela, engraçado, só os seus. Quando eu erro, a senhora me lembra e me lembra e me lembra como se fosse um castigo. Mas os seus, vida que segue. Aí ela, mas ninguém erra querendo errar, não. Eu falei, ué, mas agora? Que dia você tomou essa decisão?
Até ontem eu errei de propósito. Parece que foi o meu sonho cometer uma grande falha. E aí ela, você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. É engraçado que a gente sempre sai como quem não tá entendendo o outro, quando tudo que a gente entende sobre a gente começa a nos defender. Não sei o quanto você sabe sobre você, mas o que você sabe sobre você te defende ou te culpa. Porque o que eu sei sobre mim, eu sei exatamente de onde vem essa personalidade. Eu lembro que uma pessoa me perguntou assim, Manu, você fez curso para ter a dicção que você tem? Eu disse, não, eu tenho trauma. Eu precisei começar a me explicar muito cedo. Então, automaticamente eu falo muito bem. Ou eu me explico, eu apanhava. E aí, outra pessoa veio um tempo depois e falou, eu te acho muito forte. Eu falei, não, eu não vim de um lar muito forte. E aí a pessoa falou, mas sua mãe deve ter muito orgulho porque você é muito forte. Eu falei, não necessariamente. Mulheres fortes, muitas das vezes vieram de famílias disfuncionais e vieram de adultos totalmente desconectados com a realidade e com a idade que tinham. E aí ficou para os filhos o fardo de autoconhecimento, autocontrole, proatividade e, lógico, um diagnóstico de ansiedade, que é uma pessoa que precisa ter o controle de tudo. Por quê? Porque os adultos estavam ocupados em se infantilizarem enquanto criavam filhos. E aí existe agora mulheres de 30 anos extremamente bem-sucedidas, imperativas e por aí vai. Então, é muita coisa pra gente ter noção de quem a gente é. Mas, Manu, você tem um 360 incrível. Mas, Manu, você tem uma noção de intuição de coisa bizarra. Você sente as coisas. Eu falei, eu não sinto nada. Eu tive que adquirir esse lado autodidata. Eu estava lidando com adultos que podiam mudar de ideia a qualquer momento. Sobre a minha vida, sobre a minha escola. O humor de adultos conduziam o humor da minha casa. Então é óbvio. Eu lembro que um dia eu estava conversando com umas amigas e aí elas falaram meio assim, cara, mas todos os seus irmãos já se casaram. Só falta você se casar. Você não tá desesperada para casar? Tipo, todos os teus irmãos estão casados. E aí eu disse para ela assim, mas é lógico que eu não estaria casada. Eu sou caçula de uma família problemática. O fardo foi todo meu. Os outros foram crescendo e saindo. Eu fui a última a sair de lá, do barulho. Eu cresci, a casa estava cheia de gente. Eu nasci, a casa já estava cheia de gente. É óbvio que eu seria a última pessoa a pensar no relacionamento. Eu tive que aprender a me relacionar com a casa cheia de gente, enquanto eu era uma criança. E aí ela falou, nossa, mas, cara, isso é autoconhecimento puro. Eu falei, porque a gente precisa. Meu irmão mais velho casou. E foi o primeiro a casar. E se ele estivesse lá em casa até hoje, ele não teria casado. É simples. A gente vive coisas antes da hora. Tem mulheres que não querem filhos que criaram os próprios irmãos. Tem mulheres que não querem ser mães porque já viraram mãe do próprio pai e da mãe também. Autoconhecimento faz você ter mínima percepção de quem você é e sustentar o BO. E quando eu falo sustentar o BO, é saber exatamente quem você é e exatamente por que você é assim. E muitas das vezes não responder à altura. Simplesmente porque você sabe que se você abrir a sua boca, você vai magoar as pessoas. Autoconhecimento e saber quem você é entender que nem todo mundo vai gostar de você. E que também ninguém é obrigado a isso. E que às vezes é até bom nem todo mundo gostar de você, porque aí você pega uma métrica de acertos e verdade. É bom que nem todo mundo goste de você. Porque se todo mundo gosta de você, talvez você se transforme em um idiota.
né? Mentiroso ou idiota mesmo, por conta própria. Às vezes é bom que as pessoas não gostem muito de você pra uma vez ou outra alguém falar algo que você precise mudar. Eu dou muita sorte na vida de ter amigas leais que me falam onde eu tô errando. Sério, de verdade. No batismo da minha filha agora na última semana, eu ainda nem consegui fazer um episódio falando sobre os 15 anos dela, mas eu vou. E ela batizou agora final de semana passado, retrasado, dia 19. E aí que esse podcast vai para a próxima semana ainda. Então, ela batizou e foi um momento lindo. E no dia um dia antes do batismo, eu falei, eu acho que eu não quero ir, eu não sei se eu me sentir confortável, vai ter pessoas que eu não gosto lá. E aí minha amiga falou assim, se você estiver se sentindo mal, não vai não. Aí eu falei com ela, você não pode falar isso pra mim não, você tem que mandar eu ir, cara. Ela, então, tem que ir. Querendo ou não, você tem que ir. Só que é engraçado. É engraçado o modo que eu peço para as pessoas serem comigo. Porque às vezes a amizade que te deixa confortável o tempo inteiro te transforma em uma babaca. Às vezes a amizade que concorda com você em tudo e te passa pano para tudo atrapalha a tua evolução como ser humano num nível que você não vai saber se você está sendo legal ou não. É importante que amigos, vez ou outros, te digam, amiga, você está sendo muito babaca nisso. Amiga, dá uma segurada. Você está exagerando. Amiga, eu não acho que isso é legal, mas eu te respeito, mas eu não acho legal. Eu acho que volta e meia a gente precisa de pessoas que tragam a nossa coerência para a mesa, que conversem com a gente de igual para igual como ser humano, sem passar pano e sem medo de perder a gente. Porque gente que tem medo de perder a gente também está fragmentado de personalidade. E tudo que você, que está trabalhando teu autoconhecimento e tentando lidar com quem você é, não pode ter por perto, são pessoas mentindo que gostam das suas ações para não perder você. Te atrapalha a crescer, te atrapalha a melhorar, te atrapalha a se ver, se perceber. Então, já que é processo de autoconhecimento e que esse episódio é sobre o quanto para mim ser eu mesma é complicado pra caramba ter minha personalidade, mas é como eu disse também, eu não abro mão dela. Eu gosto muito de ser exatamente do jeito que eu sou. Então, aproveita para poder pensar um pouquinho. Se você é você mesmo, o quanto você trabalha para ser você. E se isso é bom. E se você gosta de você o suficiente para lidar com isso. Porque às vezes ser amado por todo mundo é um papel. Talvez em algum momento você se canse de ser amado pelo que não é. E talvez, lógico, algumas pessoas se afastem quando você for você. Mas essa conta é sempre muito boa quando se passa numa peneira de autoconhecimento e de percepção de si mesmo. Vou passar a minha vida repetindo que eu não seria outra pessoa, porque eu gosto pra caramba de quem eu sou, mesmo com toda a consequência que eu tenho que lidar. E não é fácil. É muita consequência. Se tu não consegue sustentar quem você é, você vai ter que se permanecer aí na personalidade que você criou para ser amado e querido. Sustentar quem você é demanda muito da gente. É isso. Espero ter te ajudado. E Manu do futuro, vou começar a gravar episódios para você, viu? Algumas coordenadas a gente precisa ter. Um beijo, já dando um feeling do nosso próximo episódio. Fiquem bem e se cuidem. Até o nosso próximo encontro.